Boa tarde, um novo horário de lives aqui. Deixa eu colocar o título. Hoje é a nossa primeira aula de uma série de 5 aulas e nós vamos falar sobre por que os relacionamentos fracassam. Oi, Letícia, Débora. Tudo bem, Júnia? Que legal que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada. Eu fiquei preocupada com o horário. Eita, deixa eu colocar Já vou colocar aqui. Me avisem se tá legal o som, ok? Por favor. Deixa eu acenar para vocês aqui. Me avisem se tá legal o som, a imagem, tá? Por favor. De dia, nossa, dá pra ver bem, né? Bem melhor. E hoje é uma série de lives. Oi, Nádia. Falei, eu vou fazer no horário do almoço, que aí o pessoal me escuta, né? Assiste a live e vai me ouvindo. Então, na verdade, eu levantei, fiz uma pesquisa esses dias e aí, diante dessa pesquisa, me avisem se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Oi, Kerley. Oi, mãe. Adson Nunes. Boa tarde. Me avisem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se o som tá legal, se eu não tô gritando. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Adson. E aí, eu vou vir para aqui para conversar. Eu quero assim que se você puder pegar um caderninho para você fazer algumas anotações, tá bom? Porque o que a gente vai falar aqui hoje é muito importante, muito importante. E eu sei que não vai dar pra gente falar tudo. Na verdade, eu vou fazer algumas mini aulas mesmo. Cortei, tô de cabelo novo. Cortei o cabelo, olha, e eu vou falar uma coisa com vocês. E cortar o cabelo curto é um caminho sem volta, absolutamente sem volta. Meu filho casa agora em agosto e eu tava deixando o cabelo crescer, sabe? Pra aprender, pra ficar uma coisa mais legal, mas eu não resisti. Eu fui lá ontem e cortei meu cabelo, não resisti. Oi, Isabel, tudo bem? Muito boa tarde. Pessoal, se vocês puderem enviar essa live aqui para algumas pessoas, tá? Para elas estarem aqui com a gente, vai ser muito bom. Eu vou fazer uma série de 5 aulas de hoje até segunda-feira, sempre ao meio-dia, inclusive amanhã é feriado, tem aula, sábado, meio-dia, tem aula, domingo tem aula. Dentre os assuntos que eu vou trazer aquilo que eu percebi que vai mais poder auxiliar vocês nisso que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia. Eu não sei se vocês viram ontem, eu até preparei um post para falar sobre a separação. Obrigada, viu, mãe? Senhora que é linda. Até fiz um post para falar sobre esse comentário da separação aí do Whindersson mais da Luísa. Eles se separaram ontem e é muito interessante perceber que quando um casal famoso se separa, nós ficamos tristes. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quando a Fátima mais o Bonner se separaram, eu fiquei triste. Quando a Angelina Jolie mais o Brad Pitt se separaram, eu fiquei triste. E ontem, vendo assim a comoção das pessoas, eu até peguei um pedaço do discurso dele para postar, e ele fala o seguinte: apesar de existir amor, a gente não consegue mais se relacionar, a gente não consegue mais ficar juntos. E uma das coisas que eu mais bato aqui com vocês é em relação o amor não é o suficiente, tá? Então eu vou fazer um post lá sobre isso. Sim, tá pesado. E também a Tatá, né? A Tatá ontem, nessa semana, a Tatá Werneck mais o Rafael, eles se separaram. Então, por quê? Quando a gente vê um casal de longa data, estando juntos, a gente fica de fato triste. Parece que nos remete, a gente acha que é um conto de fadas e a vida não é um conto de fadas. Amor não é o bastante para você ter um relacionamento, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho aqui, basicamente, o que eu quero que vocês entendam. Hoje eu vou dar um panorama. Amanhã eu vou falar, depois eu vou falar o assunto de amanhã, mas amanhã eu vou falar de um dos livros. Não perca essa live de amanhã, tá? Esse livro foi um dos livros que eu li, que de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, foi um dos melhores livros que eu li. E eu vou trazer um resumo para vocês desse livro, contando por que esse livro foi tão importante na minha vida. Não vou contar o nome aqui, vou deixar vocês na curiosidade. No sábado, essa aula de sábado também, provavelmente eu vou dividi-la sábado e domingo, porque nós vamos falar sobre as diferenças entre homens e mulheres, viu?
Eu estou preparando uma aula super divertida. Vou deixar uma dica de filme para vocês, tanto hoje quanto amanhã, para vocês verem para a aula de sábado, porque essa aula vai ser muito boa, vai ser muito especial. E aí no domingo a gente vai falar sobre sexo, um dos tabus, um dos problemas que a gente ouve, e vou deixar vocês escolherem algum tema relevante aí. Para a gente começar esse assunto de hoje, por que muitos relacionamentos fracassam? Na verdade, quando a gente vai olhar as estatísticas, de cada 3 relacionamentos, um termina. Isso é muito sério, né? O índice de divórcio tem crescido, as pessoas muitas vezes não conseguem se manter juntas. E hoje eu vou dar uma aula para vocês porque não é por falta de amor, tá? Como o Whindersson colocou lá no depoimento, depois vocês podem ir lá no post dele, ele coloca que ele e a Luísa continuam se amando, mas que pro bem da relação eles decidiram terminar para manter o respeito. Olha só que interessante. E não é por falta de amor. Uma coisa que nós precisamos entender é os ciclos da relação, ok? Eu quero levar vocês a pensar aqui comigo na importância de quando você entende como funciona o ciclo de um relacionamento. A primeira parte pela qual a gente passa é a paixão. E por que eu falo tanto da paixão? Porque é a primeira, quando a gente conhece uma pessoa, precisa ter aquela química, tá? Precisa sim ter a química. A gente tem algo que nos agrada, tem algo que nos falta, tem algo que a gente gosta muito, tem algo ali que a gente quer. E até essa busca, até esse momento que a gente está junto ali no início do relacionamento, é maravilhoso. E eu sempre falo que bom que a paixão ela tem um prazo de duração. Entenda isso, tá bom? A paixão ela tem um prazo de duração. A paixão é aquela euforia, aqueles hormônios totalmente descontrolados. E você não pensa. Agora você já se imaginou, se você ficasse 16 anos, 20 anos apaixonado, como no início do relacionamento, você não ia trabalhar, você não ia fazer mais nada na sua vida, tá? Então a gente precisa entender que um relacionamento ele passa por fases e que a primeira fase é a paixão. Só que ela tem hora para acabar. Basicamente, a função da paixão é garantir a reprodução da espécie. Então você só consegue pensar naquela pessoa, em estar com aquela pessoa e você quer aquela pessoa a qualquer custo, você faz de tudo para ficar com aquela pessoa, só que isso tem um prazo para acabar. E a paixão é interessante, uma coisa que você precisa saber, se você nunca pensou sobre isso, eu quero que você reflita comigo. A paixão, ela tem um prazo de duração e ela é diferente para homens e mulheres, tá? Esses dias eu estava analisando isso, eu não sabia, uma informação nova que eu descobri. Geralmente, para o homem, a paixão ela dura assim de 9 meses a 1 ano. Para as mulheres, ela dura de 1 ano e meio a 2 anos e meio, até no máximo 3 anos. Ou seja, até nisso, homens e mulheres pensam e sentem de maneiras diferentes, tá? Vocês estão pegando? Pessoal, tá dando para entender aqui? Ok? Vocês vão me dando aí, fazendo perguntas, deixando seus comentários, tá? E o que você precisa entender, principalmente na paixão? Se você entende isso aqui, muitos dos problemas do seu relacionamento, eles não vão mais existir ou vão diminuir drasticamente, que é o seguinte, na paixão, eu não vejo o outro como ele é. Eu vejo o outro como eu espero, como eu desejo que ele seja. Oi, Deise, tudo bem? Então, isso aqui é muito importante a gente entender, tá? Que na paixão eu não vejo o outro como ele é. Eu projeto o que eu gostaria de ter, o que eu gostaria que aquela pessoa fosse. E é interessantíssimo, porque no início de um relacionamento, basicamente é assim. Todas as pessoas estão vendo os defeitos daquela pessoa com quem a gente tá, mas nós não conseguimos enxergar. Gente, eu tô vendo aqui, nem batom eu passei, né? Eu já cheguei do trabalho e vim pra cá. Vocês me desculpem aí, essa boca sem cor. Então, olha só, eu não vejo, eu projeto no outro aquilo que eu gostaria de ter. O Bert Hellinger, né, das constelações familiares, ele tem uma fala extremamente interessante. Ele fala assim que por que a paixão ela é tão fulminante, ela é tão violenta? Ele coloca que quando nós nos apaixonamos pela pessoa, nós na verdade estamos querendo resgatar o amor da nossa mãe. Porque se tem alguém que ama uma pessoa, é a tal da mãe, não é verdade? Mãe faz tudo pelo filho.
Claro que amor de pai e de mãe é para sempre, mas eu acredito que o amor de mãe, pelo fato de nós carregarmos o filho na barriga, sabe essa loucura, eu não sei explicar o que é ser mãe, assim, palavras eu acho que vai além da nossa imaginação. Então, quando a gente se apaixona, é meio que eu vejo no outro aquele amor da minha mãe perdido, e aí eu acho que, nossa, me completou. Tô pronta, tô feita, achei o que eu queria na vida. E isso é um ledo engano, por quê? Porque as pessoas são falhas, porque de acordo com o tempo, a gente vai mostrando de fato quem a gente é, tá? E por que eu falo que você entendendo esse ciclo de amor e paixão, você vai entender melhor o seu relacionamento e você. Se você está num relacionamento, isso aqui é para você. E se você não está num relacionamento, ou se o seu relacionamento fracassou, essas coordenadas vão te ajudar muito para os seus próximos relacionamentos. Então, se a paixão ela foi feita para acabar, e aí eu projeto no outro aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e a gente está falando que a paixão ela tem um tempo de duração, que é de 1 ano a 3 anos. Para os homens duram menos, para as mulheres ainda duram um pouco mais. Um relacionamento, ele dura muito mais que 1 ano, 2 anos, 3 anos. Concorda comigo? De acordo com algumas pesquisas, a média de um relacionamento hoje é 7 anos. Eu fiquei bem assustada. Eu acho pouco. Mas claro que existem relacionamentos que foram feitos para durar, outros relacionamentos que não foram feitos para durar. Como eu tô falando aqui com vocês. Ontem a gente explodiu aí a separação do Whindersson. Agora, eu quero falar para vocês, então, se a paixão ela tem um ciclo de duração, depois da paixão vem o amor. E o que é o amor? O amor é praticamente você lidar com a realidade. É uma construção. Então, na paixão, você não vê o defeito daquela pessoa. No amor, você vê os defeitos e você pesa. Aqui estão as qualidades e aqui estão os defeitos. O que eu faço com isso? Eu jogo luz sobre as qualidades, sobre as minhas também, porque você tem uma questão. Uma vez eu fiz um post sobre isso, uma hora dessa a gente conversa de novo sobre esse assunto. Muitas vezes a gente se faz essa pergunta. Se eu fosse para te perguntar agora, eu não quero que você responda, mas eu quero que você faça essa análise. O que seu marido faz, seu cônjuge faz que mais te irrita? Você vai fazer uma lista rapidinho, sabe? Aí, se eu for mudar a pergunta, tá bom, e o que você faz que mais irrita o seu parceiro? E aí as pessoas têm uma dificuldade em perceber elas mesmas. Nós temos uma dificuldade de nos perceber. E de perceber o que nós fazemos, porque a gente não é nenhuma santa, tá? Entre nós aqui, a gente pode ser sincera. Nós não somos nenhuma santinha, viu? E assim... Relacionamento dá trabalho, é complicado, a convivência não é fácil, mas muito mais de perceber as qualidades e os defeitos do meu parceiro, eu também preciso estar atenta às minhas qualidades, aos meus defeitos e saber para onde eu vou jogar luz. Porque na semana passada a gente até falou sobre isso na live, eu falei na live com a Heloísa. Para onde você está olhando? Para o que te farta ou para o que te falta? E tudo aquilo sobre o que você lança luz cresce, tudo aquilo que você coloca o seu olhar cresce. Amor é você escolher para onde você vai olhar. Você vai ter que fechar os olhos, não vou te mentir, tá bom? Você vai ter que fechar os olhos para algumas coisas. Não estou falando aqui sobre traição, não estou falando aqui sobre violência, mas existem alguns defeitinhos que você vai precisar aprender a conviver, sim. Assim como seu parceiro também vai precisar aprender a conviver com alguns defeitos de vocês. Aqui onde eu tô, depois eu quero tirar uma foto para mostrar para vocês. É uma mesa. E essa é uma mesa, assim, meu marido gosta muito dessas coisas rústicas. Vocês estão vendo que aqui atrás também é meio rústico, né? E essa mesa é muito linda. Uma mesa com 10 cadeiras. Gente, essa mesa é um motivo de vez em quando de dar uma briguinha aqui em casa. Porque eles acham que essa mesa, não sei aí na casa de vocês, é guarda-roupa. É depósito de roupa. Então, assim, eles penduram camisa nas minhas cadeiras. Gente, isso me mata de raiva, sabe? Sapato. Homens, né? Homens, na aula de sábado vocês me aguardem. Eu acredito que essa aula de sábado, a de domingo, a de amanhã também. Então, todas as aulas eu quero deixar, assim, um ensinamento bem especial para cada uma que estiver aqui me acompanhando. E eu descobri que se eu quiser que a minha mesa esteja em paz, eu mesma vou ter que dar uma arrumada. Então eu pego a camisa ali, guardo, ou seja,
É muito bom. Meu marido é muito bom para mim. Eu tenho certeza que eu também sou muito boa para ele em algumas questões. Mas não é como eu quero, tá? Então, aqui chegou o outro psicólogo aqui que vai poder nos dizer. Não é como eu quero. Não, Paula. Não, pode ficar tranquila. Gente, vocês não estão sozinhas. Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar, presta atenção, eu vou tirar uma foto até que hoje tá arrumada, porque eu já arrumei. Mas tem dia, gente, que eu vou te falar. Sapato, falei, bem, não deixa o sapato na cozinha. Todo dia eu falo, todo dia ele já calça o sapato, já deixa o chinelo ali na cozinha. O que custava colocar no cantinho? Então, casamento é isso, amor é isso, tá? Você precisa entender que o amor é uma escolha diária. Eu tô sabendo, porque na paixão você tá cega, você não vê os defeitos da outra pessoa, tá? Você vai curtir, adoidado, mas depois que você se casa, você precisa entender, depois que passa esse ciclo da paixão aí, vem o amor. E o amor é uma construção diária. Eu gosto de falar que o amor é uma atitude, tá bom? O amor é você, não basta falar que você ama, não. Você tem que fazer algo para mostrar esse amor. E arrumar a mesa é um ato de amor. Primeiro, um ato de amor para mim mesma, porque tem dia que essa mesa tá terrível. Vocês me aguardem aí que eu vou mostrar para vocês. E hoje eu queria trazer para vocês algumas diferenças de como alguns casais, algumas pessoas lidam com o sentimento, tá? Então, mais do que as linguagens do amor, que se você não sabe do que eu tô falando, você precisa entender sobre as linguagens do amor. Eu gostaria de falar que nesse dia a dia, nessa lida aí diária, existem 3 tipos de você lidar com seus sentimentos, com seu relacionamento, e isso também é um motivo de muita discórdia. Por exemplo, existem alguns casais que o principal para eles, eu quero até que você se analise um pouquinho, você analise como você vê essa questão do relacionamento e como seu marido, sua esposa, se você é um menino, tá aqui, como ela lida com isso. Então, para algumas pessoas, o mais importante é a intimidade no sentido dessa proximidade, tá? É como se para essas pessoas o mais importante é o carinho, é o trato, é como as coisas elas são ditas, quando essas coisas são ditas. E para elas é importante assim, aquela sensação de aconchego, tá? Então, para algumas pessoas o mais importante é essa intimidade, esse trato. Para outras pessoas, o que é o mais importante? É o desejo. É o famoso casal, a gente se resolve na cama. Então, para algumas pessoas, essa questão do sexo, do desejo animal até, sabe, instintivo, é muito forte e é a famoso assim, a gente pode até brigar, mas se na cama estiver funcionando, tá tudo bem. Então, para as primeiras pessoas é a questão da intimidade, para outras pessoas é o desejo e para outras pessoas é a lida prática. Então, tem algumas pessoas que as coisas têm que estar no lugar, vocês já estão vendo de onde que eu tô, né? Então, as coisas têm que estar no lugar, tem que ter uma comida pronta, tem que ter a casa minimamente arrumada, uma roupa passada, para a relação fluir, ok? Vocês pegaram? Então, para algumas pessoas, essa questão da intimidade, do trato, para outras pessoas é importante, o mais importante é o desejo. A casa tá pegando fogo, mas se o sexo tá bom, tem o relacionamento. E para outras pessoas, é muito essa lida prática. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas olha só, o quanto entender como você funciona, o que é importante para você e o que é importante para outra pessoa, faz sentido. Porque o que seria o correto, tá? É a gente ter uma junção dos 3. Porque se é como se fosse um tripé. Se uma dessas perninhas não estiver funcionando, as outras estariam funcionando, tá? Então, um casal de sucesso, ele tem, tipo, 33, credo, gente, 33% de cada um, é como se fosse uma igualdade. Então, também tem que estar funcionando o desejo, a intimidade, que é esse trato, e também essa questão da praticidade, porque eu acho que eu sou muito mais da praticidade. Se as coisas estiverem funcionando, e amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Se as coisas estiverem funcionando, estiverem minimamente organizadas, parece que eu
Na minha cabeça eu entendo que eu posso me entregar, eu entendo que eu posso me relacionar, tá? Então, por exemplo, casais que são extremamente sexuais, se o desejo acabou, acabou o casamento, muitas vezes nós vemos isso acontecer, de fato. Deu para pegar? Vocês entenderam essa questão da diferença de desejo, intimidade e praticidade? Os casais que têm sucesso, eles precisam ter os três. Porque, por exemplo, no momento de grande dor, se não está funcionando a praticidade, essa intimidade e esse desejo sustentam o casamento até poder voltar de novo à praticidade. Então, eu acho que isso aqui é muito importante. E tem uma outra visão disso que eu aprendi num curso que eu fiz lá em Uberlândia, eu queria compartilhar com vocês. É uma outra vertente, mas bem parecida, na minha opinião, bem parecido, mas com uma outra roupagem, que é o seguinte: para algumas pessoas, o mais importante é essa compatibilidade. Eu sou cruzeirense, né? Apesar que o Cruzeiro agora, né? Sou de Minas, para quem tá me vendo aqui a primeira vez. Gente, eu nem falei meu nome, né? Mas tá aqui, Conversa de Família, Fabiola Souza. Eu sou mineira e eu torço para o Cruzeiro. E meu irmão é galo, meu irmão torce pro galo. Aqui tem uma rixa bem forte. Dependendo, para algumas pessoas, para algumas famílias, se o mais importante for a compatibilidade, não se casam, por exemplo, não casa. Qual que é seu time de futebol? Ah, meu time de futebol é galo, eu sou cruzeiro, então já vamos desmanchar o namoro. Então, para algumas pessoas, essa compatibilidade de gênios, essa compatibilidade, ela é o mais importante. É uma aceitação de família também. Tipo, se a família não aceitar, a gente não pode se relacionar. Então, para algumas pessoas, essa questão da compatibilidade, eu até associo a essa intimidade. A gente dá certo, a gente tem a mesma visão, não tem tanto contratempo, então a gente vai funcionando ali juntos. Existe também uma outra questão que eu associo ao desejo, que para algumas pessoas, o mais importante é essa proximidade física e emocional. São pessoas que necessitam estar perto. Então, para as meninas que estão aqui, eu vou falar para vocês na aula de sábado uma dica que, sabe quando é difícil conversar com um homem? Com uma dica tão simples, você vai mudar, você vai transformar de fato essas DRs para que não precisam ser tão complicadas. Com uma dica, os homens eles gostam muito mais, oi Mi, eles gostam muito mais dessa questão da proximidade física e emocional. Eu associo isso ao desejo lá, porque a gente falou primeiro de intimidade, desejo e praticidade, e agora a gente está falando de compatibilidade, proximidade física e emocional, e para a terceira pessoa é cuidado e proteção, que eu associo à prática. O que é esse cuidado e proteção? Algumas pessoas, o mais importante para elas é que a vida esteja funcionando, é que ela se sinta percebida, que ela se sinta segura, amparada. E agora eu quero deixar uma dica de filme para vocês assistirem, para vocês entenderem como que isso aqui funciona na prática. Eu já deixei essa dica de filme há um tempo atrás, que é A História de Nós Dois. Alguém chegou a assistir A História de Nós Dois? E vocês vão entender como isso aqui funciona, o que eu vejo todos os dias na terapia de casal, o que eu vejo todos os dias aqui nos depoimentos que vocês me mandam, que é entender em que área você está, o que é mais importante para você. É esse cuidado e proteção? Então você gosta da vida prática? Para você o que tem que estar funcionando é a vida prática. Você se sente sozinho? Você não se sente reconhecido? Então você precisa dessa intimidade, dessa proximidade física e emocional? Ou para você é muito importante o trato ali no dia a dia, tá? E nesse filme da História de Nós Dois, nós vemos um casal que é o Ben e a Kate. Acho que é esse o nome dela. Gente, está até disponível no YouTube, tá? Só que tá dublado. Eu, por exemplo, não gosto muito de filme dublado, não é minha praia. Eu tenho ele, né, legendado, mas vale a pena assistir. Que eles estão vivenciando um momento complicado na vida deles, ou seja, amor, paixão, já era, meu filho. Já era. E aí eles estão numa fase de amor, os meninos já grandinhos, e eles estão pensando em se separar. E lá você vai perceber que as necessidades
físicas deles, as necessidades de amor deles não estavam sendo atendidas. Por exemplo, uma das questões do bem, ele falava assim com ela: você não me escuta mais. Então, assim, ela com duas crianças em casa, eu tô até, gente, com um assunto para trazer aqui para a gente discutir. Muitas pessoas têm falado comigo, assim, sobre a dificuldade que estão enfrentando com a chegada do segundo filho. O primeiro vai, né? O primeiro ainda encaixa, mas quando chega um segundo filho, muitas pessoas têm reclamado, têm trazido essa questão pedindo para eu falar desse assunto. E lá, a Kate, ela tem 2 filhos e ela tá lá com a máquina de roupa estragada. Quando vocês forem ver essa cena aí, vocês me marcam, viu? Vocês vão lembrar dessa aula. E ele ligando: olha, eu tô aqui de frente ao nosso antigo apartamento e agora vai quebrar o apartamento. Gente, essa mulher tá louca em casa, maluca. Por quê? Porque ela tá com 2 crianças em casa, tem almoço para fazer, aquela loucura. A gente vê que pro bem é muito importante essa proximidade física e emocional. Eu quero ligar para você, eu quero que você me atenda, eu quero que você esteja disponível para mim. Só que ela não conseguia estar, não da maneira como ele gostaria. E o que era importante ali para Kate? Uma ajuda em casa, sabe? Ela falava assim: cara, você não me ajuda. Para ela é muito importante que a casa esteja em paz. Para ela era muito importante o quê? Esse cuidado, essa proteção e principalmente essa prática. Para Kate, quando vocês forem ver o filme, vocês vão entender. Para ela era muito importante esse auxílio em casa, esse olhar. Opa, não precisa esperar ela mandar, deixa eu fazer. E a gente vai ver, não, Marcília, e eu vou te falar uma coisa: não perca a aula de sábado. Essa aula de sábado, eu nem sei se ela vai ser mini aula. Por quê? Porque a gente vai falar de fato das diferenças entre homens e mulheres. E aí nós vamos entender por que eu tô começando hoje com essas 3 diferenças. Para algumas pessoas é mais importante a intimidade, para outras pessoas é mais importante o desejo e para outras a praticidade. Porque na aula de sábado complica, porque homens e mulheres têm necessidades diferentes, viu? A primeira coisa que você precisa entender para o seu relacionamento não fracassar é que seu marido não é sua amiga, tá? Seu marido não é sua amiga, você também não é aquele amigão. Vocês têm necessidades diferentes, viu? E isso precisa ser atendido. Então, quando vocês forem assistir lá o filme, somos totalmente distintos, somos totalmente diferentes. Quando vocês forem assistir lá a história de nós dois, prestem atenção nas queixas. O que a Kate estava falando com o Ben, o que o Ben reclamava da Kate, e vocês vão entender e associar a isso. Então, desejo, intimidade e praticidade. Agora, eu até queria te perguntar, estamos terminando a live aqui, estou dentro do esperado. Você parou para pensar no que é mais importante para você? Talvez a sua briga seja: nossa, ele não está me tratando bem, então você está reclamando de intimidade. E ele está falando: ah, mas não tem janta pronta. Para ele é importante a praticidade ou o desejo. Eu quero que você reflita sobre isso. Esse foi o pontapé inicial para nós começarmos. O nome do filme, A História de Nós Dois, tá? Depois eu vou postar também A História de Nós Dois. Tá no YouTube, tá no YouTube, disponível lá no YouTube. Mas é um baita filme pra gente entender como funciona um relacionamento de casal. E essas 3 questões aqui: desejo, intimidade e praticidade, ok? Então espero que vocês tenham gostado. E o que eu gostaria de terminar aqui pra gente dar o pontapé pra live de amanhã, tá? Eu sempre vou deixar esse gostinho de quero mais pra live de amanhã. Essas 3 coisas, quando elas estão juntas, a probabilidade de nós termos um relacionamento de sucesso é maior. Porque se em algum momento a casa tá suja, então eu não tô com aquela praticidade toda, mas a intimidade, o carinho tá funcionando, o desejo tá funcionando, aquela área prática depois ela vai voltando pro lugar, tá? Se o desejo não está funcionando, a vida prática e a intimidade estão funcionando, fica mais fácil. Então, não se apoie. Se você percebe: nossa, meu casamento está todo apoiado na praticidade. Isso é perigoso. Por quê? Não existe mais aquele carinho, aquele desejo de ficar junto, aquela intimidade, tá? Se o seu casamento está todo apoiado na intimidade e não tem desejo e não tem praticidade, então vocês são 2 amigos, vocês precisam começar
a compreender essas diferenças que existem, ok? Por quê? Porque uma vida pessoal bem resolvida, pega essa frase, uma vida pessoal bem resolvida é a base para um relacionamento de sucesso. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe quais são os seus pontos fortes, que foi uma coisa que me preocupou na pesquisa que eu fiz, perguntei qual é a sua melhor qualidade diante de um relacionamento. As pessoas não souberam responder, tá? Aí se eu te pergunto seus defeitos, você sabe, mas você não sabe quais são as suas qualidades? Então, como que anda a sua autoestima? Como que você vai vender seu peixe para os solteiros que estão aqui querendo um relacionamento? Se você não sabe no que você é bom, como é que você vai se vender? Viu? Relacionamento, gente, é troca. Relacionamento você tem que se vender sim e vender o seu melhor, tá? Então, uma vida pessoal bem resolvida, bem organizada, ela é uma base para um bom relacionamento. E assim a gente termina a live de hoje, tá? Agora eu quero ouvir vocês. Vocês gostaram? Vocês entenderam o assunto? Gostaram desse estilo de live assim mais rapidinha? Gente, eu adoro. Eu acho muito mais dinâmica. Oi, Lid! Boa tarde. Você já chegou no finalzinho, tá? Mas eu vou deixar gravada. Se o Instagram permitir, eu vou deixar gravada, tá? Então, eu queria que vocês me falassem se vocês gostaram desse estilo de live, assim, mais rapidinha, mais dinâmica. Eu vou... Ai, que bom. Fico feliz, tá? Então, recapitulando, nós falamos que 1 a cada 3 relacionamentos, eles terminam e não é por falta de amor. Eu conheço pessoas, gente, uma dor que eu tenho é atender casal que está se divorciando e eles falam assim, a gente se ama, mas a gente não consegue ficar junto. Que foi o caso ontem, né, do Whindersson, mais da Luísa aí, que eu não sei o que aconteceu, a gente não tá lá para saber de todos os detalhes. E nós, recapitulando, nós falamos que o amor, ele tem ciclos, o relacionamento. Primeiro vem a paixão, que tem tempo de duração, diferente para homens e mulheres. A gente falou do amor, que o amor é uma atitude, o amor é uma escolha, é uma construção diária. Que bom, viu? Fico feliz. A Cris, mas vai ficar gravada. Depois vocês podem voltar aqui, indicar para as amigas e para elas verem também. Depois eu falei que existem algumas maneiras das pessoas entenderem o que é mais importante para elas dentro desse amor. Se é o sexo, se é o desejo, se é a intimidade, aquele tratar bem, ou se é a praticidade. Que o correto é que a gente tenha um pouco desses 3, tá? Para que se uma dessas áreas não esteja funcionando bem, as outras áreas funcionam. Tá bom? Então agora eu quero te pedir para você dar um print nessa live e para você pedir para uma amiga vir aqui me ver, tá bom? O que a gente faz? Um coraçãozinho? Tira a foto aí, gente. Não me pega fazendo careta. De vez em quando eu saio numa live assim, né? A testa enrugada, com o cabelo esbandaiado. Tá? Não, vai ficar gravada, viu, Vitória? Inclusive, todas essas lives, elas vão ficar gravadas, viu? Amanhã, não perca essa live de amanhã, porque eu vou falar, semana passada eu recebi um pedido assim, fale sobre livros de autoconhecimento, de autoestima que precisam desenvolver. Eu vou trazer o resumo de um dos livros que mais me ajudou nessa questão de autoconhecimento. Porque como a gente está falando, a gente precisa olhar para a base. Meio-dia, tá? De hoje até segunda-feira, meio-dia. E se eu gostar desse horário, eu vou ficar nesse horário, né, Lidiane? A Lidiane tá aqui, minha amiga. Gente, tá muito difícil a internet à noite. Ela não tá legal, porque todo mundo fazendo live, né? Então, nesse horário aqui, eu tô disputando com menos pessoas. Às vezes dá para você assistir fazendo almoço e tal. Quando eu não deixar salva, eu deixo salva lá no Telegram, tá? Oi, Tamires. Inclusive, a Tamires que me pediu dica de livro. Amanhã eu vou fazer uma live sobre um dos livros que mais me ajudou em relação ao autoconhecimento, porque nós vamos olhar primeiro para nós, tá? Para desenvolver um bom relacionamento, às vezes a gente quer que o outro nos dê algo que a gente nem sabe o que é. Então, nós vamos olhar para nós, para nossa base, nós vamos falar de autoestima, nós vamos falar sobre autoconhecimento, como, para a gente ter um bom relacionamento. Vou sim também, acho que eu vou subir para lá também, viu, Lid? Então, para você ter um bom relacionamento, primeiro você precisa se conhecer. E nós vamos falar disso amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me marquem aí. A única coisa que eu peço é isso, gente. Divulguem para as amigas de vocês. Falem para elas participarem com a gente, tá? Porque segunda-feira eu vou trazer uma novidade aqui para vocês, ok? Ó,
Um beijo, boa tarde, deixa eu almoçar, tô até com um pouquinho de dor de cabeça, tô com fome. Bom almoço para quem não almoçou, para quem vai para trabalhar agora de novo, bom trabalho. Nos vemos amanhã, meio-dia, e nós vamos falar sobre um dos livros que mais me ajudou nessa jornada de autoconhecimento e que favoreceu demais o meu relacionamento, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchauzinho, com Deus.